Christopher Nolan, você não me decepciona nunca! E assim, eu sei que tem gente que acha que o Nolan é superestimado, eu não concordo. Eu até entendo quem não gostou tanto dos últimos filmes dele, porque realmente, depois que ele fez A Origem, ele fez uns filmes que não são ruins, mas que tem uns fatores que podem incomodar a experiência de algumas pessoas e a visão que elas têm sobre essas obras. Por isso elas acham que algumas delas acabam sendo ruins. Que é o caso do Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge, o Interestelar, o Tenet e o Dunkirk. Mas agora com Oppenheimer, a parada já vai ser completamente diferente, porque meus amigos, que filme sensacional! Crítica de clássico, tá, gente? É uma crítica normal, mas também é uma crítica de clássicos, porque que filme absurdo! Pra mim é o filme do ano já. Filme do ano. Eu sei que vai ter o filme do Scorsese no fim do ano. Eu espero realmente que seja tão bom quanto estão falando. Mas por enquanto, Oppenheimer tá lá no topo. Cara, o Nolan é genial. Ele tem essa parada de tá mais pro lado da ficção científica nos dias atuais, né? Principalmente depois que ele fez A Origem, Tenet, Interestelar. Então, acaba sendo um pouco estranho quando a gente escuta que ele estava fazendo um filme sobre o Oppenheimer, que é um filme biográfico de um cientista. Quando eu escutei isso, eu pensei, isso vai dar certo? Porque assim, do jeito que tava indo os filmes do Nolan, não estavam ruins, mas também não estavam sendo uma aclamação geral, eu realmente acreditava na possibilidade desse filme acabar sendo um fracasso um pouco de crítica de público. Mas não, ele conseguiu pegar uma história que realmente, de certa forma, é menor, até porque é a biografia de um dos cientistas mais importantes do mundo, isso não é tão menor, mas acaba que a trama realmente acaba sendo um pouco menor do que os outros filmes que ele já fez. Mas isso é ótimo, porque sendo uma trama que não exige uma criação de universo tão grande, uma pesquisa científica para fazer umas demonstrações bizarras para o próprio conceito do filme, até porque o Nolan é um cara bem tecnocrata. Eu acredito que com esse jeito de fazer o filme em mãos, com uma trama menor, ele conseguiu desenvolver uma trama que funciona muito. Esse filme, inclusive, me lembrou da época que ele fez o Amnésia, em 2000, que eu considero o melhor filme do Nolan. Não é o meu favorito, mas eu considero o melhor filme dele, porque ele tem esse negócio de construir uma narrativa realmente interessado em contar uma história e de extrair o máximo de seus atores. E isso acontece aqui em Oppenheimer, porque a trama é muito interessante. Óbvio, né, gente? É o cientista que inventou a bomba atômica. Claro que isso vai atrair a atenção de muitas pessoas, até porque esse tema da bomba atômica está sendo muito relevante hoje em dia, principalmente com guerra acontecendo lá na Ucrânia, que pode existir talvez a chance de acontecer uma terceira guerra mundial que vai acabar com o mundo por causa de bomba atômica. Então acaba que realmente é um tema extremamente relevante para se tratar nos dias atuais, e ainda bem que o Nolan decidiu fazer esse filme abordando essa temática. E falando sobre bomba atômica. Gente, o Nolan usa sempre efeitos práticos nos seus filmes, tá? Isso já é conhecido, né? Por exemplo, na cena do A Origem, que o cara usa um corredor giratório para gravar a cena modificando a gravidade. Ele realmente é bem maluco. Mas às vezes ele usa um CGI aqui e ali para apagar uns detalhes digitalmente que acabariam estragando um pouco da mágica do filme. Aqui ele não usa
efeito digital, é tudo feito na prática. Então, aquelas explosões que você vê no filme, aquilo é de verdade. E, mano, quando a bomba explode, você que viu o filme sabe dessa cena que eu tô falando? É loucura! É loucura! O cinema que eu fui tava quieto, inteirinho quieto. É uma cena com uma grandiosidade tão absurda que é digna de palmas. E também uma outra questão. Os efeitos sonoros são animais, cara. São muito bons. Tem uns detalhes, por exemplo, você vê a explosão, mas o som só sai um pouco depois. E isso é uma coisa realmente mais física. Porque você que estuda física sabe que a luz viaja mais rápido do que o som. Então é claro que vai existir essa diferença entre a explosão e o som que a gente recebe. Então isso realmente faz sentido. E quando você tem a explosão, é um barulho desgraçado. E quando é na cena da bomba que eu acabei de falar, meu Deus do céu, eu quase fiquei surdo. É um absurdo o som desse filme, é sério, absurdo. A fotografia também é um absurdo. Ele filmou um filme inteiro em IMAX. E, mano, o meu maior arrependimento é que eu não vi esse filme em IMAX, porque na minha cidade não tem cinema IMAX. Mas, mesmo assim, a experiência que eu tive no cinema foi realmente muito boa. E, inclusive, eu incentivo, vá assistir esse filme no cinema, porque vale muito a pena. Eu acredito que ver em casa não vai ter a mesma graça. Então, vá ver o filme no cinema se você for maior de idade, porque é para maiores de 16 anos. Sim, e sobre isso, né, é só um detalhezinho que faz ele ser para maiores de 16 anos. Você que sabe da história dos bastidores do filme já sabe o que eu tô falando, que é a tal cena de nudez que aparece. São duas, na verdade. Eu acho que se for contar o tempo total que aparece é tipo 2 minutos diante de um filme de 3 horas. Assim, era necessário? Eu acho que não. Talvez para construir um pouco da personalidade dos personagens. É, talvez. Mas, realmente não foi tão necessário. Porém, ela não me incomodou pessoalmente, tá? E já que eu falei de 3 horas, cara, eu tenho que dizer, filme de 3 horas tá me incomodando muito. Eu tenho preguiça pra assistir esses filmes de 3 horas porque não dá, velho. Cansa muito. Por exemplo, Batman, que lançou no ano passado. Eu gostei muito do filme, mas eu não vou conseguir reassistir ele porque eu vou ter uma preguiça desgraçada pelo fato do filme ter 3 horas. E aqui em Oppenheimer eu nem senti o tempo passar. É impressionante, 2 filmes de 3 horas que tiveram no período de uma semana, que foi o Missão Impossível e o Oppenheimer, e que pra mim passou voando. Pra mim o Missão Impossível passou um pouquinho mais rápido, porque ele é mais dinâmico, mas o Oppenheimer eu nem senti as 3 horas. Inclusive, eu reassisti o filme, tá? Reassisti porque eu gostei tanto que eu queria reassistir para poder pegar mais detalhes e foi maravilhoso. Eu gostei muito mais do filme nessa segunda assistida. E também tem a questão dos diálogos, né, velho? Por isso que eu reassisti, porque algumas vezes fica um pouco confuso realmente, porque o Nolan é esse cara que coloca muito diálogo o tempo todo. E às vezes fica um pouco cansativo, mas nesse caso eu realmente queria ver os diálogos para ver como eles eram construídos para beneficiar a história e a construção dos personagens, que realmente é muito boa. Inclusive nesse filme ele não fica explicando as coisas o tempo inteiro, você não tem uma aula de mecânica quântica e tal. Ele explica um pouco o básico que você precisa entender, mas não é um negócio extremamente expositivo.
E também tem uma questão, porque tem duas narrativas que não são só sobre a construção da bomba, né? Tem uma que é o Oppenheimer tentando recuperar a credencial dele, e outra que é a parte do Lewis Strauss, que é a parte em preto e branco do filme, que também é sobre o Oppenheimer. E eu acho ótimo essas duas narrativas porque elas são expositivas realmente, mas a favor do filme, porque as discussões que os personagens têm contribuem muito para a construção da narrativa. Então eu acho isso espetacular. Sim, e outro detalhe que eu esqueci da fotografia, que é maravilhoso. Tem dois tipos de cena, né? Uma com cenas coloridas e outra com cenas em preto e branco. Isso é maravilhoso, porque é como se fossem duas perspectivas diferentes, se você parar para analisar. Então, quando você tem cenas coloridas, você tá vendo a história através do ponto de vista do Oppenheimer. E quando você tem as cenas em preto e branco, você tem as cenas através do ponto de vista do Lewis Strauss, que é o personagem do Robert Downey Jr. Então, mano, você realmente ganha uma sensação muito boa assistindo esse filme, porque você consegue perceber os diferentes pontos de vista. Inclusive, ele volta em algumas cenas com perspectivas diferentes para mostrar assim, ó, isso foi aconteceu desse jeito na perspectiva de um, mas aconteceu de tal maneira na perspectiva do outro. Então, eu acho isso realmente sensacional. E também sobre os personagens, assim, são vários personagens, mas vários. Eu acho curioso porque todos os atores de Hollywood estão nesse filme, né? Tem muito personagem coadjuvante. Na primeira vez que eu assisti, eu fiquei completamente perdido porque era muita gente. Mas na segunda vez que eu vi, eu achei mais de boa. E assim, os atores coadjuvantes realmente não tem um destaque muito grande, o que pode incomodar algumas pessoas, mas pra mim pessoalmente não foi, porque como eu falei, é um filme biográfico. Então faz sentido ter muito personagem, porque é como se fossem várias pessoas que acabam cruzando o destino da vida do Oppenheimer. E a vida das pessoas é assim, é um conjunto de várias pessoas que acabam cruzando com a sua vida. Então, na minha visão, faz um pouco de sentido sim ter muito personagem e no final das contas não serem tão desenvolvidos, né? Mas assim, tem alguns que são desenvolvidos sim. Para mim os principais são a Emily Blunt, não é tão desenvolvida assim, mas perto do final do filme ela tem umas cenas realmente muito boas, com uma atuação realmente espetacular. Tem também o Matt Damon, que tá muito bom nesse filme, por incrível que pareça. Ele realmente não é o Matt Damon que ele tá acostumado a ser. Ele tem essa pegada de ser um soldado que é mais exigente e tal. O Robert Downey Jr., que pra mim conseguiu fugir de vez da figura do Homem de Ferro, que as pessoas já se acostumaram com ele. Pra mim, ele tá de parabéns com essa atuação. E, inclusive, eu acho que ele vai ser indicado ao Oscar de ator coadjuvante. E é claro, né, gente? O maior destaque de atuação desse filme. Cillian Murphy como Robert Oppenheimer está sensacional. Cillian Murphy, ele com certeza vai ser indicado ao Oscar de ator. Inclusive, talvez ele ganhe. E se ganhar, eu vou achar merecido, porque ele realmente é um ator espetacular. Quem viu Peaky Blinders sabe do que eu tô falando. E eu acho que talvez o prêmio que ele futuramente vai ganhar, eu acho, com o Oppenheimer, vai ser a academia realmente reconhecendo o talento desse ator, que é sensacional. Quando você vê as cenas pós-explosão da bomba, você realmente sente o peso das consequências da invenção dele
na atuação dele. O olhar do cara é muito expressivo. O Cillian Murphy tá de parabéns. Eu realmente consegui sentir o peso das consequências do que aconteceu por causa da invenção dele. E por fim, um detalhe. Outra coisa também, a trilha sonora tá muito boa. Não é o Hans Zimmer que tá fazendo a trilha sonora, é o Ludwig Göransson que tá fazendo trilha sonora com o Nolan desde o Tenet. E ele mandou muito bem aqui. O Ludwig Göransson é um compositor ótimo. Tem umas trilhas que são sensacionais. Tem uma chamada Can You Hear the Music, que é sensacional. E por fim, a última coisa do vídeo. Algumas pessoas se queixaram um pouco de que é um filme extremamente cansativo, de que só vale ver o filme por causa da bomba, que só assiste a cena da bomba e o resto esquece porque dá sono. Assim, realmente, dependendo do dia, se pode ser realmente um filme que dá sono. Vários filmes podem dar sono dependendo do dia, mas eu não acredito nesse argumento, tá? Minha opinião, por quê? O filme se chama Oppenheimer, não Bomba Atômica. Se você fosse ver um filme só pra ver os detalhes da bomba atômica, chama o filme de Bomba Atômica, não de Oppenheimer. O filme é realmente uma biografia do personagem retratado. Por isso que tem várias coisas de política, várias coisas de comunismo que vão além da criação da bomba atômica em si. É realmente um estudo do personagem, que inclusive é baseado em um livro, né? Para quem não conhece, é o livro Oppenheimer, O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano, que um dia eu vou ler com certeza, tá, gente? Dito tudo isso, filme espetacular pra mim, pessoalmente nota 10. Talvez ele não seja um filme nota 10, tá? Inclusive, eu acho que se parar pra analisar friamente, talvez o Dunkirk seja um filme melhor do que Oppenheimer. Mas eu, pessoalmente, prefiro muito mais o Oppenheimer, porque pra mim ele realmente tem uma sensação mais agradável de se assistir. Eu acho que vai ser um filme mais fácil de ser gostado. E que, diferente do Dunkirk, tem a parte da emoção. Você realmente sente a emoção que os atores querem te passar. Os atores, assim, alguns passam em branco, mas os que se destacam muito, principalmente Cillian Murphy. Então, pra mim, esse daqui é um top 5 melhores filmes do Nolan. Eu só acho que ele não é o melhor porque tem Cavaleiro das Trevas, Amnésia e A Origem. Mas pra mim ele fica em quarto lugar com folga. Mas então é isso, galera. Pra mim, filme do ano. Melhor que Barbie. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Tamo junto e até a próxima. Eita, porcaria de tela. E Nolan, por favor, faça mais filmes assim. Tamo junto e até a próxima. Eita, vídeo longo.